igreja, mais uma vez aqui na presença do Senhor. E hoje nós estamos aqui encerrando a campanha Uma Carta para Deus. Eu espero que você que ainda não conseguiu escrever, quem está aqui ou está na sua casa, ainda há tempo, amados, para você escrever. Porque na segunda-feira nossos pastores estarão clamando por cada pedido, por cada carta que foi escrita. E esse incenso irá subir em graça e gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E encerrando essa campanha de hoje, eu vou pedir para você estar abrindo aí a sua Bíblia no livro de Esther. Uma mulher que tinha uma petição a Deus, uma mulher que precisava de um milagre diante de Deus, e uma mulher que precisava sobreviver em meio a um povo que queria destruir ela, uma mulher que precisava ter forças, uma mulher que precisou ter amizade no lugar que ela estava, uma mulher que lutava para ter o amor do seu marido em meio a muitas mulheres, uma mulher que passava dificuldade, uma mulher que era invejada, uma mulher que não podia falar com outro homem a não ser o próprio marido, uma mulher que vivia em meio ao povo ali, aos eunucos, que era a única companhia que ela tinha, uma mulher que tinha muitos sonhos e os seus sonhos acabou sendo frustrados, uma mulher que ela conseguiu ter vitória em meio a muitas dificuldades. Para você que está aqui hoje também, não é diferente, você terá a sua vitória, não importa a dificuldade, não importa os muros que estão se levantando, não importa os levantes que está tendo, quando você crê no milagre de Deus, quando você crê na carta que você escreveu, quando você crê num Deus de vitória, quando você crê num Deus que derruba muralhas, quando você crê num Deus que ressuscita, quando você crê num Deus que faz as suas proezas em meio às dificuldades, quando você crê num Deus de providência, quando você crê num Deus que Ele manda providência onde não tem, onde cura, Deus que manda resultado aonde não tem. Esse é o nosso Deus, é o Deus de vitória. Peço para você abrir lá em Esther, no livro de Esther 4, no verso 16. Eu acredito que a igreja já conhece a história dessa moça. Mas para que nós venha entender hoje essa palavra de hoje, eu quero contar para você também a história que envolveu essa moça. Porque você fala assim, irmã Silvani, a Bíblia não fala de Deus no livro de Esther, realmente. Mas você sente a presença de Deus nas atitudes. Às vezes o cristão ele não precisa falar de Deus. Deus está nas atitudes dele. E no livro de Esther vai nos mostrar isso. Que Deus, você não precisa ficar falando dele, mas as suas atitudes têm que ter Deus na presença do cristão. Amém, igreja? Esther 4, 16 diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se achem, aonde? Que se achem em? Então ela tinha um lugar específico, que se achem se achem suja. E jejuai por mim, e não comais, e nem bebais, por quantos dias? 3 dias, e nem de dia e nem de? Então não é só de dia, então é de dia e de noite. E eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com quem? Irei ter com o rei, ainda que eu não seja segundo a lei. Se tiver que perecer, eu perecerei. Amém? Glorifique ao Senhor Jesus. Bata a palma para o Senhor Jesus por essa palavra de vitória aqui nesses dias de hoje. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Para que a gente venha entender essa palavra de hoje, para que você venha selar hoje, neste momento, a sua vitória, a sua escrita na carta, nós vamos entender que depois da destruição de Jerusalém, quase 6 séculos depois do nascimento de Jesus Cristo, os judeus foram levados cativos para a Babilônia, onde Nabucodonosor pegou todos os cativos e levou para a Babilônia. Quase 60 anos mais tarde, a Babilônia foi conquistada por um exército chamado Persa. Então Ciro conquistou a Babilônia, tirou a Babilônia de Nabucodonosor. O decreto do rei Ciro fez com que todos os judeus que estavam ali naquela parte de Susa
o Ciro falou assim, olha, quem quiser voltar para suas casas, pode voltar. Mas quem quiser ficar aqui, já que vocês têm casa, já que vocês têm família, que vocês continuem aqui. E muitos judeus, na época, continuou ali na fortaleza de Susa, aonde estava essa moça chamada Esther. Então, Esther, ela tinha uma cidade específica a qual morar. Esther, ela fazia parte da Babilônia? Não, ela não fazia parte da Babilônia. Você é cristão, não faz parte do mundo, mas você está no mundo. Esther, ela viveu em Babilônia, o povo dela foi levado por Nabucodonosor, os seus pais chegaram a falecer, ela se tornou uma mulher órfã. Esther foi criada pelo seu primo Mardoqueu, então ela também não tinha parente, mas ela tinha uma pessoa a qual ela podia se agarrar. E essa moça, ela começou a viver nessa cidade, ela começou a ter sonhos nessa cidade, como qualquer ou uma outra jovem, ela começou a viver a sua vida normalmente, né? Então ela tinha sonhos. Só que nessa cidade, como ela era governada pelo Medo e Persa, tinha algumas leis. Tinha algumas leis que tinham que ser respeitadas dentro daquele ambiente. Na vida do cristão não é a mesma coisa. Quando você levanta sua mão para Jesus Cristo, você tem alguns preceitos e algumas leis que você precisa cumprir. A partir do momento que você aceita Jesus, você não é mais qualquer pessoa. A partir do momento que você se torna cristão, você carrega o nome de Cristo com você e você passa a ser uma outra pessoa carregando o nome de Cristo. Você tem uma representatividade. Olha ali aquele crente, olha ali aquela crente, olha o que ela está fazendo. Então nós temos hoje um brasão a ser carregado. Qual, irmã Silvani? O nome de Cristo. Então Esther, ela estava na Babilônia, mas ela ainda continuava sendo judia e ela continuava servindo os deuses dos pais dela. Mesmo não tendo pai, ela tinha um tio que aconselhava. Só que o Medo e o Persa, a cada ano que passava, eles faziam uma festa. E o rei Assuero, que era o rei na época, que era o rei que governava na época, que era o filho de Ciro, ele fez uma grande festa que se durava mais ou menos uns 4 meses. As festas de antigamente não eram igual as festas de hoje, que duram um dia, que dura 2 dias, não. As festas duravam muito tempo. E o rei Ciro, ele também cuidava de 127 províncias. Então, era um homem ocupado? Era um homem ocupado. O crente é uma pessoa ocupada? Era. Deus não chama ninguém desocupado. Então, Cristo não vai chamar uma pessoa que acorda tarde, uma pessoa que não gosta de trabalhar, uma pessoa que não está nem para a vida. Não, não. Cristo não vai chamar uma pessoa assim. Cristo vai chamar as pessoas que já são ocupadas, porque se elas têm responsabilidade com a vida dela lá fora, ela vai ter responsabilidade com a obra de Deus. Então, Deus permitiu que Ciro governasse 127 províncias. E dentro dessas 127 províncias, ele fazia como os pastores fazem. Ele fez uma reunião, chamou todos os ministros de cada província para que viesse ao palácio. E nesta época, a festa durava 4 meses, 120 dias mais ou menos. E ali eles bebiam, eles conversavam, eles ficavam ali muito tempo ali, festejando aquela vida, né? Aquele tempo. Por quê? Porque ele conversava com os ministros, então ele tinha muito tempo para ficar ali. Mas um dos seus príncipes falou assim: olha, rei, todo ano você faz uma festa dessa, um tempo desse, mas a gente não conhece os teus tesouros, a gente não sabe o que você tem de melhor. E aí começaram a desafiar o rei, pedindo para que ele mostrasse os tesouros dele. E um dos seus príncipes falou assim: olha, o melhor tesouro de um homem está numa mulher. Por quê? Porque a mulher é aquela que está sempre do lado, é aquela que vai te fortalecer. Então, o rei, mostre o seu melhor tesouro, faça com que a rainha Vasti se apresente a nós, né? E a rainha Vasti, por sua vez, também estava dando uma festa às mulheres daqueles homens que estavam com o rei ali no palácio. Então mandaram chamar a rainha Vasti para que ela fosse apresentada aos ministros como sendo o maior tesouro. E como já estava quase no fim da festa, o rei Assuero falou assim: olha, como já está no fim da festa, então eu vou abrir os palácios, as portas dos palácios, para que o povo também veja os nossos tesouros, para que o povo também veja os nossos tapetes, porque a Pérsia, ela era rica em tapetes, ela era rica em bordados e muitas coisas e muito ouro. E o rei falou assim: eu não sei se vocês sabem disso, mas toda a festa persa, nem um copo é repetido. Você sabe por quê, igreja? Porque se faltar um copo, vai ter que dar conta daquele copo. Então você percebe o cuidado dos eunucos a abrir a porta dos palácios e colocar copos diferentes para
qualquer pessoa que estivesse ali. Então nenhum copo da casa de Deus poderia se sumir. Então as coisas de Deus são feitas minuciosamente. Então ele abriu as portas e mandaram chamar a rainha. Só que a rainha não quis, ela se recusou a se apresentar ao rei. E eu não sei se vocês sabem, mas na lei Medo e Persa, quando o rei ordena, quando o rei manda chamar, tem que vir. Se o rei mandou chamar, se o rei falou assim, olha, manda chamar ela, fala para que ela coloque as vestes reais, e ela não quis vir. E aí, igreja, o que aconteceu? Todo mundo começou a meio que não zombar do rei, mas falar assim, nossa, e agora? A sua mulher não veio. Você está aqui diante de você com 127 homens de autoridade. Como que vai ser isso? Todas as mulheres desses homens que estão aqui vão começar a zombar de nós. E quando nós pedimos para nossas esposas fazer tal coisa, ela vai falar assim, se a mulher do rei não fez, por que eu vou fazer? Se o rei mandou chamar, não fez. Aí o rei falou assim, e o que eu vou fazer? Falar para ele, você precisa tomar uma atitude. Tem hora, igreja, na nossa vida, homens de Deus e mulheres de Deus, tem hora que nós temos que tomar atitude, mesmo não querendo, para que o nome do Senhor não seja manchado. O rei Assuero, ele precisava diante de Deus, de tomar uma atitude, porque ele estava diante das autoridades. Às vezes você pode estar numa festa com a sua família, às vezes você pode estar em algum lugar, e você precisa ter uma posição, e tomar algumas atitudes de homens e mulheres de Deus. Não pode se misturar. E aí ele fez um decreto. Aí Memucã, que era o homem mais perto do rei Assuero, falou assim, ora rei, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fazer um decreto, e você vai fazer com que Vasti não entre mais na sua presença. A Vasti não poderá mais entrar na presença do rei. Vasti não poderá mais entrar na presença do rei. Vocês sabem o peso que é isso? Uma mulher não poder entrar na presença do rei. E fez o decreto e foi selado com o anel do rei. E muitos dias se passou, o rei mandou chamar Vasti. Aí falaram assim, não existe mais Vasti, rei. Vasti não mais parte desse lugar. Ela não pode mais entrar na presença do rei. Vocês imaginam uma pessoa não poder mais entrar na presença do rei? Imagino eu o quanto essa mulher deve ter chorado, o quanto ela se arrependeu pela atitude errônea que ela teve, o quanto ela se arrependeu pela desobediência que ela teve. Por quê? Porque ela nem pôde se despedir do marido que era dela. Então às vezes a nossa desobediência faz com que a gente pague um preço muito caro. E Vasti pagou um preço caro, porque ela teve que ser deportada para onde ela era antes. E o rei falou assim, e agora? Eu vou ter que tomar uma atitude. Por quê? Porque eu tinha uma rainha, essa rainha me desobedeceu e eu não posso ficar sem mulher. Mesmo eu tendo um harém de mulheres, eu não posso ficar sem mulheres. E aí os ministros dele falaram assim, então você vai fazer o seguinte, você vai mandar comissários por todas essas províncias que você tem, por todas essas 127 províncias, e você vai trazer para você, rei, moças que são virgens, moças que podem ser a futura rainha no lugar de Vasti. Como ela não honrou a posição que ela tinha, então você tirou a posição dela e você vai dar um lugar para melhor que ela. E eu quero que você preste atenção numa coisa, se você não honrar o lugar que Deus te deu, Deus tira você e coloca alguém melhor que você. Então honre o lugar que Deus te deu, faça a presença no lugar que Deus te deu, porque se você não honrar, Deus tira você da presença e coloca outro no lugar. E assim foi feito. Os comissários foram por toda a província dali de Susa, da fortaleza de Susa, e trouxeram mulheres para que fizesse parte da comitiva do rei. Aí eu falo para vocês, entre essas mulheres estava Esther. Esther tinha sonhos. Esther com certeza queria se casar. Esther com certeza queria viver uma vida normal. Quando pegaram essas moças, Esther não imaginou como que seria a vida dela. Então com certeza ela deve ter chorado, com certeza ela deve ter clamado a Deus. Não tinha como impedir, igreja, era uma ordem real. Todas as moças virgens tinham que comparecer ao palácio. Mesmo que Mardoqueu, que era o tio de Esther, se ele tentasse esconder ela, que eu acredito que ele deva ter tentado fazer isso, e se descobrisse que Esther estava ali, a punição era a morte.
não podia, porque era um decreto real e tinha que ser obedecido. E quando Esther chegou no palácio, com certeza uma moça pobre, porque a Bíblia não fala que ela era rica, a Bíblia só fala que ela formosa em beleza, que ela era uma moça inteligente. Então eu tenho certeza que quando ela chegou naquele lugar estranho, para ela teve muita dificuldade, teve muitas frustrações. A mesma coisa para você, igreja, a mesma coisa para você, irmão. Na sua caminhada, quantas frustrações você não tem? Quantos planos você traçou para você e esses planos foi desvalido no decorrer do tempo? Quantos planos você marcou? Quantas cartas você fez para Deus e essa carta ainda não foi respondida? Quantas coisas você anotou na sua agenda e chegou no final do ano, não conseguiu cumprir? Esther também tinha uma programação, mas a programação de Esther foi mexida para que um plano de Deus fosse cumprido lá na frente. Então, se alguém te desanimou, se alguém tirou as suas esperanças, creia que Deus lá na frente está te dando vitória. Creia que Deus lá na frente está abrindo os portões do palácio para você, e você terá a vitória em Cristo Jesus. Então não te desanime, não fique triste, porque o que ninguém quer é ver você melhor que eles. As pessoas querem que você fique bem, mas não querem que você fique melhor que elas. E Esther, em meio a essa toda dificuldade, Esther ali no palácio do rei, Esther começou a ser cuidada. Eu acho que a partir desse momento, Esther, eu acho que ela se acalmou mais. Por quê? Porque o rei, ele tinha vários eunucos, né? E esses eunucos cuidavam das mulheres virgens ali. E o eunuco que cuidava dessas mulheres se chamava Hegai, né? A Bíblia fala que ele era muito cortês com as mulheres. E Hegai se agradou de Esther. Hegai gostou de Esther. Talvez por ser educada, talvez por ser criada por uma pessoa de religião. Então ela conquistou os eunucos ali da corte, né? Então eles começaram a gostar dela, e Esther acabou tendo alguns privilégios no meio deles. E uma mulher, para ser se apresentada diante do rei, ela tinha que se purificar antes. Então o rei sabia que não podia pegar nenhuma daquelas moças que chegaram na província antes da purificação. Se você quiser entrar na presença do Senhor Jesus, se você quer estar sempre na presença do Senhor, lembre-se que você precisa se purificar antes. Não se entra na presença do Senhor Jesus de qualquer jeito. Por mais que o rei quisesse qualquer moça daquela, ele não podia pegar, ele não podia ter, porque Esther ficou dentro do palácio tomando 6 meses de banho de mirra e mais 6 meses de todos os tipos de especiarias. Por quê? Porque ela tinha que se purificar, tinha que se limpar, tinha que ser uma moça certa, porque se o rei gostasse dela, ela iria se tornar rainha naquele lugar. E não aconteceu diferente. E do outro lado, Mardoqueu angustiado. Você imagina você tendo uma filha, além do mais, ela não era nem filha de Mardoqueu, ela foi adotada por Mardoqueu, e Mardoqueu se angustiou. Então Mardoqueu acabou tendo um jeito para entrar dentro do palácio. Ele acabou entrando dentro do palácio para ter notícias daquela moça. Então eu acredito no sofrimento daquele pai também, que anseia porque perdeu a tua filha, porque não podia mais vê-la, porque uma vez entrando dentro do palácio, ninguém mais tinha acesso. Ninguém podia entrar, ninguém podia falar. Então era uma coisa muito cuidada, era uma lei que tinha que ser cumprida. Tudo, igreja, era pena de morte. Tudo se levava à morte. E Esther, ela foi entendendo isso na vida. Na nossa vida não é diferente. Quando nós somos cristãos, aos poucos você vai morrendo. Em que, irmã Silvani? Para o mundo. Mas as pessoas hoje estão tão sufocadas pelas coisas do mundo, que ao invés delas morrer para as coisas do mundo, parece que elas estão ressuscitando a cada dia mais para as coisas do mundo e morrendo mais para as coisas de Deus. Hoje quase nós falamos de milagre, mas quase nós não vemos milagres dentro das nossas igrejas. Por quê? Porque o povo hoje não dá mais lugar para a presença de Deus. O povo não dá mais lugar para que a presença de Deus seja fluida. Mas Esther, ela tinha algo no seu coração. Ela sabia que mesmo diante da dificuldade, ela sabia, ela falou assim: Senhor, o Senhor não vai me deixar ser uma mulher qualquer neste lugar. O Senhor não vai me deixar ser uma mulher que vai ser uma concubina, não. O Senhor tem um propósito, alguma coisa o Senhor vai fazer na minha vida. E você, como cristão também, você não pode perder essa esperança de estar diante de Deus e saber que tudo que acontece de diferente é porque Deus está no controle da situação.
Irmã Silvani, mas como eu vou ter controle? Como que eu vou saber? Irmão, espera somente. Vive as promessas de Deus somente. Nós não podemos controlar os planos de Deus na nossa vida, mas nós podemos estar na posição de cristão sempre, para que as promessas de Deus sejam derramadas sobre a nossa vida. E Esther, quando ela estava naquele lugar ali, aí chegou o dia dela ter a noite com o rei. Chegou o dia de Esther ter a noite com o rei. Quando Esther teve a sua noite com o rei, o que qualquer mulher pedisse, lhe era concedido. O pedido era o que ela podia pedir o que ela quisesse. Os eunucos falaram assim: Esther, você pode pedir o que você quiser. Eu tenho até certeza, igreja, que se ela falasse assim: olha, eu quero voltar para a minha família, eu quero estar junto da minha família, mas eu acho que isso nem passou pela cabeça dela, porque era um lugar diferente. Mas o que elas pedissem, lhe era concedido. E Esther falou assim: olha, eu não preciso de mais nada. Como você me conhece, Hegai? O que você conhece o rei? Você vai me dar aquilo que eu preciso. E foi isso que os eunucos fizeram com Esther. Deram para ela aquilo que ela precisava. E quando ela esteve diante do rei, a primeira coisa que o rei perguntou foi o nome dela. E Mardoqueu falou assim: olha, Esther, tem segredos, igreja, que Deus só vai confiar a você. Tem coisas que Deus só vai falar para você. E aí não é para você falar para ninguém. Tem coisas que Deus só vai mostrar para você, não é para você mostrar para ninguém. Não é para você falar para ninguém. Mas irmã Silvani, mas eu preciso falar, eu não consigo. Eu tenho que falar. Mas tem coisas que você precisa guardar. Mardoqueu falou assim para Esther: Esther, quando você chegar no palácio, minha querida, não fala da onde você é. Não fala que você se chama Radassa. Não fala que você é judia. Não revele sua identidade. E Esther cumpriu à risca aquilo que o pai dela falou para ela. Aquele pai que o criara, que era Mardoqueu. Quando ela chegou, o rei perguntou para ela: qual o seu nome? Ela falou Esther. O rei falou: é Babilônia. Ela veio de Babilônia. Aí ela falou assim: não, no meu povo, para o meu povo, Esther tem outro sentido. Significa escondidas. Tem coisas que você vai ter que esconder dentro do seu coração. Vai ter que guardar dentro do teu coração, para que a vitória venha. E quando você cumpre as promessas de Deus, quando você segue a obediência à palavra de Deus, Deus dá o resultado lá na frente. Se Esther tivesse desobedecido a Mardoqueu, Esther não teria tido a vitória que teve. E tem coisas que Deus fala para você: olha, Maria, não fala. Guarda para você, Maria. Fica para você o que eu coloquei no seu coração. Porque se Esther fala, Esther basicamente teria dado munição para o inimigo. Às vezes, igreja, nós damos munição para o inimigo e depois nós choramos porque a vitória não veio. Nós choramos porque não conquistamos. Nós choramos porque perdeu. Mas você, em vez de sustentar o Espírito Santo que está dentro de você, você foi dando munição para o seu inimigo se preparar e derrotar você. Então, às vezes, nós precisamos entender que tem coisas que é para guardar no nosso coração e não falar para ninguém. E Esther guardou isso. Então, quando ela falou para o rei que o nome dela tinha outro significado, ele falou: tudo bem, não importa, vai ser mais uma que vai dormir aqui comigo e depois eu vou mandar para o harém no outro dia. Só que Esther era formosa. Esther era uma mulher bonita e educada. E o rei se agradou daquela moça. O rei se agradou de Esther e fez de Esther rainha em lugar de Vasti. Então você entende que a sua cadeira não é cativa? Que o seu cargo não é cativo? Nada é seu quando depende de Deus. Se nós não cuidarmos, se nós não zelarmos, qualquer coisa que dê, até o ministério, se você não zelar do ministério que Deus deu, Deus tira e coloca outro no lugar. Então Vasti saiu da presença de Deus e Esther entrou na presença do rei. Então quer dizer, para entrar na presença do rei, tem que ser como Esther, tem que ser prudente e tem que ter cautela para estar na presença do rei. Esther basicamente esqueceu do povo lá fora. E uma coisa aqui que eu quero que você entenda também. Eu não sei como é a sua vida hoje. Conheço alguns irmãos aqui da igreja, mas não sei a situação de cada um. Mas se um dia Deus te abençoar muito grandemente, que eu creio que isso possa acontecer na sua vida, não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça de onde Ele te tirou.
Se você tiver uma casa na praia, se você tiver carros, se você tiver empresa, não se esqueça de onde Deus te tirou. Esther ficou no palácio, ela se apartou do povo, ela não fazia mais parte do povo judeu, mas ela ainda era judia. Você pode ser um homem rico, você pode ter tudo que você quiser, mas você ainda é um crente em Cristo Jesus. O Espírito Santo vai fazer você lembrar que você vai estar na presença do rei, que você esteve na presença do rei. E Esther, basicamente, ela se esqueceu do povo lá fora. Só que, irmã e irmãos, uma coisa que no inimigo não se esquece é de derrotar a sua vida. Esther não estava bem lá dentro, ela achava que ela estava ali, ela tinha mulheres que serviam ela era rainha, ela tinha um rei que estava sempre ali perto dela. Só que o inimigo estava observando Esther, e um certo dia chegou na fortaleza de Susa um homem que se chamava Amã, e esse homem, ele era um agatita. Não sei se vocês se lembram, quando Deus falou assim para o rei Samuel, falou assim: Samuel, vai lá e fala para Saul ir diante de Agag e destruir todos os amalequitas, não é para ficar nenhum, né? E nesse meio tinha o povo de Agag, e Amã é essa raça aí que sobreviveu nesse tempo. E Amã, como ele sabia que os judeus se concentravam na cidade de Susa, então ele falou assim: eu vou para lá, porque lá eu tenho um propósito para fazer. Então ele chega cheio de presentes para o rei, agrada o rei, e Amã acaba ficando na corte do rei, fazendo parte daquela comitiva ali, né, diante do rei. E Amã tinha um problema, porque Amã, ele gostava de reverência. Não tem cristão que é assim, né? Tem cristão que ele gosta, como é que fala? Ele parece um pombo, né? Ele enche o peito e ele acha que só porque ele está na igreja, ele já é uma pessoa salva. Ele acha que só porque ele prega, ele já está tudo bem. Não é assim não. Você veio do pó e para o pó você vai voltar. A não ser que você queira ser cremado. E mesmo assim vai queimar antes, né? Vai chegar no inferno primeiro, não é não? Então, tinha um inimigo ali, né? Então Mardoqueu não se reverenciava a Amã, porque Mardoqueu sabia da onde Amã tinha vindo. Mardoqueu falou: eu não vou me inclinar diante do inimigo, eu não vou me inclinar. Só que Amã exigia que as pessoas o reverenciassem por onde ele passasse, mas Mardoqueu não se reverenciava. E o que aconteceu? Mardoqueu comprou uma briga com Amã, mais ainda porque ele era judeu, e Amã começou a tramar. Igreja, se é uma coisa que o inimigo não tem pressa, é te derrubar. Ele fala: não, deixa aquela crente ali, ó, deixa ela cantar, deixa ela louvar, deixa ela sapatear lá em cima, deixa ela fazer o que ela quer. Eu pego ela lá na esquina, porque ele não tem pressa, ele já é derrotado, ele não tem pressa. E Amã começou a arquitetar para derrotar os judeus daquela cidade. E nós, igreja, como cristãos, nós temos que estar sempre em vigilância. Por quê? Porque o inimigo, ele está sempre nos observando, ele está sempre ao nosso redor, querendo nos derrotar. Ele fala assim: eu não tenho pressa. Uma hora ele vai voltar a beber, uma hora ela vai sentir saudade do cigarro, uma hora ela vai voltar a se prostituir, uma hora ela vai roubar de novo, uma hora ela vai adulterar de novo, uma hora ela vai fazer uma coisa errônea. Então o inimigo, ele tem essas coisas. Então nós temos que ter sempre prudência, porque ele está sempre por perto para nos tirar da presença do rei. Assim como tirou Vasti da presença do rei, o inimigo quer nos tirar da presença do rei também. E neste momento, Amã, ele fala assim: bom, não tem jeito, eu vou ter que convencer o rei a fazer um decreto para exterminar este povo aqui. E quantas pessoas não pensou em te destruir, igreja? Às vezes pessoas da sua própria família, pessoas que estão ali lado a lado com você. A mãe estava lado a lado do rei, a mãe estava lado a lado ali de Esther, sabe? Eles estavam todos juntos, eles se reuniam, sabe? Jantando com o inimigo, comendo ali junto com o inimigo.
E ele ali maquinando contra você, querendo tirar a tua casa, querendo tirar a tua posição como homem e mulher de Deus. Então Amã, ele estava só de olho, ele estava só esperando uma vacilada. Ele falou assim: uma hora eu convenço o rei a exterminar todos esses judeus. E ele ficou prestando atenção. Só que Esther se mantinha na posição de mulher de Deus. Esther não falava da onde ela tinha vindo. Esther continuou do jeito que Mardoqueu mandou. E às vezes, igreja, silêncio é uma rara dádiva em algumas pessoas. Tem gente que fala muito, e quando fala muito acaba revelando as coisas que Deus colocou na mão. Ora, espera ter a sua vitória primeiro, depois você conta o testemunho. Ora, espera ter primeiro a carta assinada no emprego. Espera ter primeiro, sei lá, está tirando a carta de motorista, tira a carta de motorista primeiro, depois você conta a sua vitória. Arrumou um emprego, arruma um emprego, trabalha o primeiro dia, depois você conta a sua vitória, toma posse mesmo, segura mesmo, não deixa ele tirar, porque uma vacilada tua você perde. Às vezes a pessoa nem recebeu ainda a promoção, mas ela já contou a vitória, pronto. Eu sempre falo que o que ninguém sabe, ninguém estraga. Quando muita gente sabe dos seus projetos, quando muita gente sabe dos seus planos, sempre acaba indo de mal a pior. E a rede social é uma destruidora de sonhos, porque as pessoas têm os sonhos, ela vai lá e posta os sonhos dela. Quantos olhos, quantas pessoas não estão vendo aquilo? Quantas pessoas não estão almejando ter aquilo que você está quase conquistando? Quantas pessoas não estão querendo aquilo que está quase na sua mão e você, por falta de vigilância, você perdeu? Então, um certo dia, Amã chega diante do rei e fala assim: ó rei, sabe aquele povo? Tem um povo, ele não fala qual o povo. O inimigo também usa de estratégia. Tem um povo aqui em Susa que eles têm uma lei diferente das suas. Eles fazem o que eles querem. Eles pagam imposto quando eles querem. Eles guardam dinheiro, eles guardam tesouros. E a gente precisa destruir esse povo daqui. Porque esse povo está cada dia se fortalecendo mais, rei. E vai chegar uma hora que eles vão tomar a fortaleza de Susa. E o Ciro, ele não era bobo nem nada. Porque ele sabia como que eram os antepassados dele. Ele sabia o que o pai dele tinha passado. Ele conheceu a história de Nabucodonosor. Então ele já estava esperto. Então ele falou assim: olha, Amã, como você é o chanceler que está comigo, é o meu ministro, é a pessoa que eu mais confio. Olha, igreja, você é a pessoa que eu mais confio. Eu sempre falo que o seu inimigo hoje pode ser o seu inimigo amanhã. Mesmo assim, a gente tem que ter prudência. Aí ele falou assim: como você é meu chanceler, então eu vou tirar o meu anel e vou colocar na tua mão. E o que você fizer, Amã, está feito. Você sabe e você resolve esse problema para mim. O rei confiou. O rei deixou Amã tomar conta da situação. Quantas vezes você não tem deixado o inimigo tomar conta da tua casa, conta da tua família, conta dos seus bens, conta da sua vida financeira? Quantas vezes você não tem entregue as suas coisas, os seus particulares na mão do inimigo para ele fazer o que quiser? Quantas vezes você não entregou o seu filho na mão do inimigo? Não, vai filho, vai, pode ir. Não sabe onde está, não sabe com quem anda, não sabe com quem fica. Sabe, quantas vezes você relaxou em algumas coisas, deixando o inimigo tomar conta da sua casa, do seu lar? Quantas vezes você entregou a sua vida ao próprio inimigo, para ele fazer o que ele quiser? Vocês já viram como as pessoas que são viciadas, as pessoas que têm dependência química, como que elas sofrem com isso? Elas tentam o tempo todo sair dessa vida, elas não querem viver uma vida dessa, mas elas não conseguem. Por quê? Porque elas entregaram a vida delas ao inimigo. O inimigo faz dela o que ele quiser. Elas não conseguem se libertar, mas não porque elas não querem, não, porque elas não conseguem, não têm força. Elas têm o anel ali com o selo do rei, elas não têm força. E às vezes acontece isso conosco. Nós deixamos a nossa vida, o inimigo tomar conta. Você é o dono da sua vida. Quando você fala basta, basta. Na tua casa quem manda é você. E na tua vida quem manda é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode ter autoridade para tocar na sua vida, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não podemos entregar nossa vida ao inimigo.
E o rei fez isso. O rei entregou o anel na mão de Amã. Amã, por não perder a sua vez, foi lá e tirou o pur, diante daquela situação, fez um decreto, fez uma carta ali, aí pediu para escrever as 127 províncias, cada um na sua língua, ou cada um no seu dialeto, e ele escreveu uma carta que no dia 13 de Adar, todos os judeus que estivessem diante das províncias do rei Assuero, seriam mortos todas as crianças, todos os velhos, todas as moças e todas as pessoas, e o povo não podia se defender. Então vocês imaginam quando esse decreto foi publicado ali naquela fortaleza de Susa. O povo começou a entrar em desespero. O povo judeu falou: Deus se esqueceu de nós, Deus não nos quer mais, nós nem vamos poder nos defender. A estratégia do inimigo foi tão grande, que ninguém mais podia mudar esse decreto. Tem coisa na sua vida que você fala assim: meu Deus, eu não consigo mais mudar essa situação, eu não vejo saída para mudar essa situação. Não tinha saída depois daquele decreto feito. Os judeus daquela cidade começaram a se angustiar. Mardoqueu, que já se assentava ao muro do rei, perto das fortalezas do rei, ele já mudou as suas vestes, já rasgou a sua roupa, já começou a cobrir de pano de saco, já começou a jogar terra sobre o seu corpo, dizendo: Senhor, tira a nossa miséria, meu pai, lembra do nosso opróbrio, meu pai, lembra-te de nós. Começou a suplicar e a falar com Deus. Mardoqueu não tinha acesso a Esther, que estava dentro do palácio, vivendo na regalia do rei. Mardoqueu não tinha como falar com Esther. Mardoqueu começou a se angustiar. Sabe aquela situação que você não vê saída? Sabe aquela situação que você fala: meu Deus, vai acontecer, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus, eu perdi tudo, eu perdi a minha casa, perdi a minha família. Sabe aquela situação que não tem jeito? Mardoqueu começou a se ver nessa situação. Ele olhava para cima, não tinha solução. Ele olhava para o lado, não tinha solução. Não podia fugir das terras de Susa. Mardoqueu começou a se desesperar. Só que eu falo para vocês, igreja, que Deus, Ele cuida do crente. Mesmo nas suas falhas, mesmo nos seus erros, mesmo na sua falta de prudência, mesmo na sua falta de reverência com Deus, Ele ainda cuida de você. Ele ama você pelas suas imperfeições. Um certo dia, dentro do palácio, Esther começa a escutar uns rumores que tem um judeu clamando, um judeu falando lá fora, um judeu gritando. E Esther estava ligada, porque ela era judia. Ela falou assim: judeu, quem é o judeu que está clamando? Não, tem um certo judeu lá no portão do rei. Ele está lá clamando, ele está lá todo sujo, ele está lá maltrapilho. E aí Esther, como ela tinha afinidade com as pessoas que trabalhavam com ela, eu sempre falo também, você precisa ser uma pessoa que tem afinidade com as outras, porque essas pessoas podem te ajudar lá na frente. E Esther pediu para um dos eunucos, falou: vai lá diante do portão e leve essas roupas para esse judeu e fala para ele vir, né? E eu quero saber o que está acontecendo. Esther sabia que ela não podia se apresentar diante do homem, porque se vissem ela conversando com o homem, era a morte. Mas como ela tinha uma boa convivência com os eunucos iriam saber o recado e passar o recado para ela, né? Mas Mardoqueu não quis nem saber. Falou: Esther se esqueceu de nós. Esther não está nem aí para o seu povo, virou rainha, se esqueceu de nós. E uma coisa que a gente não pode se esquecer é quem nós somos e da onde nós viemos. E quando Esther viu que Mardoqueu não queria saber de nada, ela mandou de novo. Ela falou assim: Hegai, vai lá. Quase que ela falou assim: pelo amor de Deus, vai lá e pergunta para esses judeus o que é que o aflige. Por que ele está clamando desse jeito? Aí ele tirou o decreto e mandou levar para a rainha. Quando a rainha leu, que ela viu que todo o seu povo seria exterminado, toda a tua casa, toda a tua parentela, toda a tua família seria destruída, ela entrou em desespero. E ela falou: por que isso não me veio? Mas a mulher não tinha acesso às coisas do marido. Não é como hoje. Hoje você até manda no seu marido, mas antigamente a mulher não tinha acesso às coisas do homem. A mulher, ela estava ali para ela ser esposa, e ela não podia falar nada. A mulher não podia nem se apresentar. Ela tinha que mandar eunuco: olha, fala para ele
que hoje eu quero ficar com ele. Fala para ele que hoje eu quero ter ele na minha presença. Então tinha que ter um recado. A mulher, ela não tinha nem acesso ao seu marido. Como que ela ia suplicar para o rei misericórdia? Não tinha como ter misericórdia. E Esther começou a pensar: Senhor, o que eu vou fazer agora? E os eunucos fizeram um jeito lá que ela conseguiu falar com Mardoqueu, mesmo que de longe. E aí é onde nós entramos nessa parte que eu li para vocês, onde ela pede para que o povo jejue 3 dias e 3? 3 dias e 3? Aí Esther pediu, falou: Mardoqueu, pede para o povo jejuar durante 3 dias e 3 noites, que eu vou entrar na presença do rei. Se eu tiver que perecer, eu vou perecer, mas eu vou lutar, eu vou conseguir lutar, eu vou conseguir ficar ali e eu não vou perecer. Se eu tiver que perecer, eu vou perecer, mas eu vou fazer o meu melhor. E Esther fez. Esther ficou 3 dias e 3 noites ali orando a Deus. Não só ela, mas as moças que estavam com ela também oraram diante do Senhor. E ao final desse dia, Esther foi à presença do rei. Esther podia comparecer diante do rei? Esther não podia, porque alguém tinha que vir falar para Esther, para que ela fosse convocada a se apresentar diante do rei. Mas Esther falou: eu coloquei a minha vida na presença do Senhor, então eu vou. Ela entrou na presença do rei. Quando ela está entrando na presença do rei, o rei olha para ela e todos os ministros falam: vai morrer. Já era essa rainha, outra rainha desobediente na presença do Senhor. Essa daí já era, não pode entrar. Mas o rei, ele sabia que ele podia ter misericórdia. E quantas vezes a gente entra na presença do rei de qualquer jeito, e o rei estende o seu cetro para nós. Ele coloca o seu cetro na nossa presença, diante da nossa cabeça, e fala: perdoados estão os seus pecados. Fala: minha rainha, o que queres? Até metade do meu reino te é. Qual é a sua petição? Eu pergunto para você nessa noite, o rei manda perguntar para você nessa noite: mulher, qual é a sua petição? Homem, qual é a sua petição até hoje? Até metade do meu reino será te dado. O rei estendeu o cedro diante de Esther. Esther falou assim: eu não posso fazer minha petição agora, eu preciso ter estratégia. Por quê? Porque o meu inimigo está perto de mim. Ela falou assim: olha, se te agradar ao rei, eu irei preparar um banquete nos meus aposentos esta noite, e venha você e Amã. Você sabe o que é você convidar o inimigo para entrar dentro da tua casa? Você sabe o que é convidar o inimigo para comer o seu pão? E você sabendo que ele quer matar você, você saber que ele quer roubar o seu filho, você saber que ela quer roubar o seu marido, você saber que ela quer destruir a tua família. Você sabe o que é isso? Você já passou por isso? Esther passou por isso. Esther convidou Amã para o banquete no palácio, nos seus aposentos, e ela fez o banquete, tratou ele da melhor forma, serviu o inimigo. Esther serviu o inimigo. Sabedoria, igreja. Mulher, você tem a sabedoria de Deus. Use isso para você ter vitória na sua vida. Esther, ela teve a sabedoria. Então ela falou assim: não. Aí o rei falou para ela: qual é a tua petição, mulher? Fala que eu vou te dar até metade do meu reino. Ela falou assim: olha, rei, se eu agrado a ti, e se você ainda me ama, se você ainda gosta de mim, volte amanhã, você e Amã de novo, venha para o meu banquete diante de mim. Porque Esther, ela precisava ter a segurança da fé dela. Mesmo ela tendo orado 3 dias, mesmo ela tendo orado 3 noites, ela ficou apreensiva, porque ela precisava ter certeza que o pedido dela fosse ser feito. No segundo dia do banquete, o rei falou assim: e aí, mulher, qual é o teu pedido? Qual é a tua petição? O que você quer? Até metade do meu reino eu vou te dar. E Esther pensou e falou com o rei: o que eu pedi será concedido, ó rei. Ele falou assim: até metade do meu reino, mulher, até metade do meu reino eu vou te dar. E Esther falou assim: olha, rei, eu quero que você devolva a minha vida. O rei falou assim: o que é, mulher? Você está falando em enigmas. Eu quero que você devolva a minha vida. A minha vida foi tirada.
A minha vida foi tirada por 10 talentos de prata. Nós fomos vendidos. O rei falou assim: como é, mulher? Você é minha rainha. Você é minha. O Espírito Santo está falando: você é minha. Você é meu. Oh, aleluia. Ninguém pode te comprar. Ninguém pode te vender. Você é minha. O Espírito Santo fala nesta noite que você é dele, igreja. Que você não pode ser vendida. Que você não pode ser trocada. Que você não pode sair da presença do rei. O rei fala assim: mulher, mas explica isso direito. Rei, olha, Amã, o seu súdito, nos vendeu para os inimigos. Nós vamos ser destruídos num só dia, numa só hora, todo o meu povo. E eu sou judia, eu sou dessa parentela, então eu fui vendida. O rei muito se enfureceu. E é assim que Deus fica. Deus fica chateado quando você não está na presença dele, ou quando você é vendido por drogas, quando você é vendida para a prostituição, quando você é vendido para as coisas que não provém de Deus, quando você é vendido para as coisas do mundo. O rei ficou indignado, falou assim: não, você é meu, você é minha, você não vai sair da minha presença, Esther. E o rei falou assim: mandam prender Amã, mas antes disso, tira o anel dele, tira a autoridade que eu dei. O anel que Deus tinha dado erroneamente na mão do inimigo, ele conseguiu recuperar de volta. E nessa noite você vai recuperar de volta tudo aquilo que foi perdido da tua vida, tudo aquilo que tiraram da tua vida, tudo aquilo que tomaram de dentro da tua casa, de dentro da tua vida. Hoje você vai recuperar, porque nós vamos orar no final. E o rei tirou o anel de Amã e falou assim: e agora o que nós vamos fazer? Esther falou assim: eu não sei. Você assinou um decreto, o meu povo todo vai morrer. O rei falou assim: mas eu não posso revogar, eu não posso ir contra a minha palavra, eu não posso ir contra aquilo que eu já escrevi. A mesma coisa Deus não vai contra a sua palavra, igreja. O que Deus escreveu está escrito, o que Deus disse está dito. Deus não toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus não é revogada. E Esther começa a pensar num plano para sair dessa situação. Eu creio que você entrou esse ano de 2023 pensando num plano para sair dessa situação que está acabando com a sua vida, que está te consumindo aos poucos, que está fazendo você chorar todas as noites, que está fazendo você se consumir dia após dia. É uma dor no estômago, é uma dor de cabeça, é uma dor na perna, são coisas que te consomem, é preocupação que te consome. E Esther começou a pensar. Aí Mardoqueu também junto com ela, porque Mardoqueu foi apresentado ao rei. Mardoqueu passou a ser tão conhecido, igreja, durante todo esse tempo, ele passou a ser tão conhecido nas províncias que ele começou a ter crédito com Deus. Só que Amã tinha que ser sentenciado. Quando o rei tirou o anel das mãos de Amã, Deus falou assim, o rei falou assim para ele: olha, mande matar Amã. Aí o Hegai, que era um dos eunucos ali, junto com Arboná, falou assim: sabe o que ele fez, rei? Ele fez uma forca de 150 côvados ali para que aí enforcasse Mardoqueu, para que matasse Mardoqueu. O rei falou assim: então já faz o seguinte, já enforca ele nessa forca. Eu falo para você que toda arma preparada contra ti não prevalecerá. Toda arma preparada contra ti não vai prevalecer. Todos os planos do inimigo contra ti não vai prevalecer, vai se voltar contra ele. Os planos que fizeram contra Esther se voltaram contra os inimigos dela. Todas as armas que fizeram contra ela foi voltado para os seus inimigos. E Mardoqueu saiu dali grandemente na presença do Senhor e pensou num decreto e falou assim: olha, Esther, nós não podemos revogar o que o rei escreveu, mas nós podemos fazer uma outra carta, uma outra sentença com o selo do rei, porque agora o rei deu o selo. O rei está te dando um selo essa noite, igreja. O rei está te dando um selo de autoridade para você mudar essa situação que você está passando. O rei está te dando autoridade para que você sele essa carta que você escreveu e que você tenha vitória. Eles fazem um outro decreto aonde o povo judeu pudesse se defender, aonde o povo judeu pudesse se defender, e eles não seriam mais exterminados. O povo começou a se alegrar, o povo começou a fazer festas, porque ainda tinha esperança. Ainda tem esperança para você nessa noite, igreja. Ainda há esperança para você, ainda há esperança para você mudar essa situação, ainda há esperança para você mudar
toda essa situação que você está passando. E a situação ali foi mudada com aquele decreto. Quando chegou no dia da guerra, no dia da sentença, Esther ficou apreensiva. Morreram muitos judeus, mas o povo judeu, eles se defenderam de uma tal forma que eles conseguiram sobreviver. E você sabe o segredo? Qual é o segredo de Esther? Foi o silêncio. Se Amã soubesse que Esther era judia, os planos dela seriam totalmente desvalido, mas ela não revelou a sua parentela. E outra, Esther teve vitória porque ela confiou no Deus que ela serve. Ela confiou no Deus que ela estava servindo, nos Deus do seu pai, nos ensinamentos de Mardoqueu. Mardoqueu, ele se engrandeceu tanto nas províncias, igreja, que as outras pessoas no dia da luta começou a ficar fraca, porque pensou, esse homem é parente da rainha. Isso já deixou o inimigo fraco. Então, se você tiver que vencer uma guerra, deixe para vencer a guerra no final. Deixe para falar os seus planos no final. Não fale antes, para você não fortalecer o inimigo, para que você não se saia derrotado. Esther saiu vencedora dessa situação, porque ela não revelou o segredo dela. Tem segredos que é só confiado entre nós e Deus. E é assim que ela viveu, e é assim que ela venceu. E depois dessa guerra, ela falou assim, depois dessa guerra nós vamos fazer uma grande festa. Como foi lançado o Pur sobre a cidade de Susa, então nós vamos fazer a grande festa, a festa do Purim. Nós vamos nos presentear, nós vamos nos alegrar. Por quê? Porque a nossa situação não foi extinta. Eu falo para você, ainda há sal na terra, ainda tem crente aqui na terra. Enquanto tiver crente aqui na terra, enquanto tiver homem de Deus aqui na terra, vai haver salvação. Enquanto tiver mulher de Deus aqui na terra, vai haver homem se rendendo para Cristo. Enquanto tiver mulheres de Deus aqui na terra, vai ter pessoas se rendendo para Cristo. Você é a luz do mundo que anda por aí ganhando almas e evangelizando, falando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus fez dos seus inimigos ficar fraco para que você ficasse forte. Então, se você se fortalece cada dia mais na presença de Deus, você tem mais e mais e mais bagagem para enfrentar o inimigo. Quando o inimigo vier lembrar do seu passado, mas você é ex, se foi isso, você é ex, aquilo, comece a lembrar do futuro dele. Você pode falar, eu sou um ex-ladrão, eu sou uma ex-prostituta, eu sou uma ex-ladrona, mas a partir de hoje, eu sou salvo em Cristo Jesus. Agora você, inimigo, já está derrotado, a forca já está preparada para você, o lago de fogo já está preparado para você e aqueles que te acompanham, para a minha salvação, para a minha esperança, porque Cristo me amou na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue por mim. É assim que nós somos. Como dizer que Deus não trabalhou nesse livro lindamente? Deus, Ele trabalhou tanto nesse livro, na vida dessa mulher, que ela deu vitória. Deus devolveu os sonhos dela, Deus devolveu o marido dela de volta. A Bíblia fala que o rei ficou quase 30 dias sem procurar a rainha. Essa mulher teve tudo de volta. Ainda mais você, igreja, ainda mais você que tem a presença de Cristo a hora que você quiser. Você entra na presença de Cristo na hora que você quiser. Se você quiser entrar no seu quarto e chamar a presença do rei, Ele está ali. Se você quiser chamar a presença do rei, Ele está aqui. Se você estiver dirigindo e chamar a presença do rei, ali Ele está. Se você estiver lavando uma louça, o rei, ali Ele está. Se você estiver limpando a casa, o rei, ali Ele está. O rei, Ele está em todos os lugares da sua vida. Não há mais impedimento para se entrar na presença do rei. Não vamos fazer como Vasti, sair da presença do rei de qualquer jeito, sem se despedir e nos acabar aí fora. Vamos fazer como Esther, ter a prudência e zelar por essa carta que nós escrevemos hoje, e crer no milagre, e crer que quando essas cartas forem queimadas, Deus, Ele vai dar vitória, e nós vamos fazer a festa do Purim. Nós vamos nos alegrar, nós vamos falar assim: Senhor, esta é minha vitória. O incenso, a carta vai chegar até Deus, e nós vamos nos regozijar, porque foi assim que Mardoqueu fez. Ele fez carta para todas aquelas províncias, falando que há esperança. Eu falo para você, há esperança para a sua situação. Para você que está na tua casa, há esperança para a sua situação. Escreva o seu problema. Mas irmã Silvânia, eu não consegui na campanha. Venha amanhã na ceia, venha de manhã, venha à noite, traga a tua carta, pega o envelope oficial, coloca dentro, dá
ainda de ter clamor pela sua situação, pela sua vida, e você se alegrar, e você ficar com a sua família, e você falar assim: hoje nós somos vitoriosos em Cristo, porque foi assim que Esther fez. Esther fez uma grande festa com o seu povo, para que aqueles dias fossem esquecidos da vida deles, e que eles não tivessem que passar por aquela situação de novo. Mas o povo, mesmo assim, a igreja ficou com medo, porque o rei falou assim: olha, tem muitos judeus aqui, mas no meio desses judeus tinha um homem que se chamava Esdra. Esdra falou assim: olha, nós não vamos mais passar por essa situação. Eu sei que a rainha é judia, eu sei que a rainha está aí no palácio, mas nós vamos voltar para Jerusalém. Aí Neemias, que era servo do rei neste tempo, que ele tinha que reedificar os muros de Jerusalém, Neemias era um deles que estava ali no meio também. Aí Esdra falou assim: olha, nós vamos embora. Aí todo o povo que quis sair da cidade de Susa, saiu da cidade de Susa e foi embora com Esdra para os muros de Jerusalém. Mesmo estando em ruínas, eles preferiram estar na presença do rei. E Mardoqueu, por sua vez, ficou conhecido ainda mais e mais por ser um homem graciado a Deus. Lá em Esther 10, verso 3 diz assim: porque o judeu Mardoqueu foi segundo e depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estando pela multidão de seus irmãos, procurando ter com o seu povo, proclamando propriedades para toda a sua descendência. O povo que ficou naquela cidade foi um povo próspero. Deus vai te dar prosperidade na sua vida, se você se manter na posição. O povo que voltou para Jerusalém com Esdra ficou passando pelo opróbrio, pela vergonha, porque o muro estava destruído. Mas o povo que se manteve naquele lugar, junto com Mardoqueu, junto com Esther, teve vitória. E você vai ter vitória nessa noite. Eu gostaria de orar pela tua vida, de fazer uma oração pela tua vida, para que você saia daqui hoje mais cheio do que você já está. Pedir para que você fique de pé para fazer uma oração. Põe a mão no seu coração. Agora você não vai orar por ninguém, não. Você vai orar por você. Porque todas as vezes que nós oramos sempre intercedendo por alguém. Só que a gente não ora por nós. Nós vamos orar por nós, para Deus nos dar sabedoria, para Deus, assim como Ele deu para Esther, assim como Ele deu para Mardoqueu, você pode reverter qualquer situação. Não tinha como reverter aquela situação, mas eles arrumaram um jeito para reverter aquela situação, e nós vamos reverter. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está todo o teu povo, meu Pai, o povo da fortaleza de Susa, meu Pai, o judeu escolhido, santo por Ti, meu Pai. Essas pessoas que estão aqui hoje, meu Pai, declararam ser o Seu filho. Meu Pai, se há entre nós, meu Pai, alguém que ainda não se declarou filho, meu Pai de Deus, que não se declarou o Senhor Jesus, meu Pai, como Seu único Cristo e Salvador, meu Pai, que essa pessoa venha se declarar, meu Pai, para que ela venha ter a vitória. Assim, meu Pai, como, meu Pai, eu terei a minha vitória, meu Pai. Todas essas pessoas que estão aqui, meu Pai, findando esta campanha de hoje, crendo, meu Pai, tem pessoas que não estão aqui, mas tem mães fazendo campanha pelos seus filhos, fazendo campanhas pelas suas noras, pelos seus parentes, meu Pai, que elas, meu Pai, venham a ter a tua vitória. Nós oramos, meu Pai, pelas nossas vidas, meu Pai, para o Senhor nos dar sabedoria, para o Senhor, meu Pai, nos dar, assim, meu Pai, inteligência, como o Senhor deu para Mardoqueu, para nós nos livrar, meu Pai, de todo este mal que nos abrange, e que nós venhamos, Senhor, a ter prudência, meu Pai, para a gente realizar, meu Pai, grande festa, meu Pai, no final, meu Pai, desta campanha, grandes testemunhos, meu Pai, para que nós venhamos falar, meu Pai, das grandezas que o Senhor fez, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoa o seu povo, meu Pai, assim na terra, meu Pai, como no céu. E as palmas louvem bem grande a esse Deus maravilhoso. Aleluias.